meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui hoje retomando a nossa série, né? Conseguimos voltar aí aos nossos estudos de Conhecendo os Reformadores. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre João Calvino, essa figura aí amada por alguns, odiada por muitos, né? Mas basicamente conhecida por todos. É difícil a gente conhecer alguém indiferente a João Calvino. E hoje, nessa nossa intenção de apresentar um pouco mais para os irmãos sobre a vida dos personagens da Reforma, vamos falar, né? Ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o reformador de Genebra, né? Calvino nasceu em 10 de julho do ano de 1509, em Noyon, norte lá da França, a nordeste de Paris, né? Ele teve como pai um advogado, era um servidor público, né? E filho de uma mulher muito piedosa, que faleceu quando Calvino era ainda criança, mas uma mulher muito religiosa, que o educou também, né, juntamente com seu pai, como um rapaz piedoso, temente a Deus, mas ainda sob o conceito católico, digamos assim, né? Essa era a criação de Calvino lá no norte da França, nesse período. Desde muito novo ele se interessou por literatura clássica, pelos estudos dos clássicos, pelos estudos de filosofia, e ele embrenhou nos seus estudos superiores aí, pelo latim, né, comum na época, linguagem comum entre os eruditos. Estudou filosofia, estudou um pouco de direito, né, por influência de seu pai, e também se formou no grego. Então, pela sua formação, digamos assim, secular, Calvino já teve aí o contato com as duas principais línguas antigas, duas das três principais línguas antigas que ele viria a estudar posteriormente, né, sendo a terceira o hebraico, e que com certeza o ajudou muito no seu trabalho teológico de interpretação das escrituras, comentários bíblicos e tudo mais que a gente vai ver mais à frente. Ele não dá em nenhum momento, né, grandes detalhes sobre a sua conversão, mas no início do seu comentário aos Salmos, ele registra que por volta do ano de 1533, aí com seus 23 para 24 anos, ele fala que a mente dele, a partir daquele momento, estava preparada para uma atenção mais séria, e que por uma súbita conversão, Deus transformou a mente dele e levou a sua mente a uma docilidade. Ele diz então exatamente que houve uma conversão súbita, de maneira que ele, entendendo as doutrinas do protestantismo, né, as doutrinas ali do movimento da Reforma, que já estavam começando a se disseminar naquela época, principalmente por conta da influência de Martinho Lutero, que nós já vimos no vídeo anterior, e também de outros reformadores da época. É bom a gente lembrar, Reforma não foi um movimento exclusivo dos grandes reformadores que a gente conhece hoje em dia, né? Mas Calvino aí, como um dos primeiros reformadores, um chamado também reformador de primeira geração, ele teve essa experiência de uma conversão súbita. E 2 anos depois, ele fugiu de Paris por conta de perseguição religiosa que estava sendo feita aos protestantes. Paris, né, ali a região da França, um lugar muito católico, e ele precisou fugir, né, saindo ali para um exílio na Basileia. E ali em 1535, né, por volta de seus 25, 26 anos, Calvino ele publica a primeira edição da grande obra da sua vida, a Instituição da Religião Cristã, né, conhecida aí também por muitos como as Institutas de Calvino. E esse texto ele era muito forte, foi muito influente na sua primeira edição, e de maneira que um reformador, né, da época, chamado Guilherme Farel, ele entra em contato com Calvino, né, ele tem contato aí com os escritos dele e convida Calvino para Genebra, para pastorear, para auxiliar ali no governo espiritual da cidade de Genebra, né, por conta desse zelo que Calvino demonstrou, e fazendo, né, cumprindo essa função aí para a qual ele foi convidado, ele demonstra muita firmeza, ele demonstra ser uma pessoa realmente comprometida com as Escrituras, com o ensino das Escrituras, com a prática dos mandamentos deixados nas Escrituras, de maneira que ele acaba se tornando muito conhecido por isso. A sua influência, né,
ali no período em que ele estava vivendo, ela se torna muito grande, a ponto de que um escritor, né, analisando esse período, Kenneth Curtis, ele vai dizer que a cidade se tornou um imã, atraindo exilados de toda a Europa, algo que era muito comum. Havia aí uma reação dos estados católicos, dos governos ali, dos reis que seguiam essa religião, indo na linha da Contra-Reforma e acabando perseguindo muitos protestantes, né? E muitos desses que eram perseguidos acabavam se exilando justamente na cidade de Genebra. Então, Calvino ele acaba sendo uma grande influência para as pessoas que estão na situação em que ele esteve poucos anos antes, né? E inclusive John Knox, que nós vamos ver também com maiores detalhes em um vídeo seguinte, o pai do presbiterianismo, ele disse que Calvino fundou em Genebra a mais perfeita escola de Cristo desde o tempo dos apóstolos. Tamanha era a influência de Calvino naquela cidade sobre toda a Europa, né? Ele foi professor, muita dedicação, foi um teólogo de excelência que interpretava com muita fidelidade as escrituras sagradas. Ele foi conselheiro da cidade, mas é concordância geral de que a maior influência de Calvino é a pregação, né? E no comentário aos Efésios, né, Calvino escreve sobre a pregação da palavra de Deus o seguinte: o assunto que deve ser ensinado é a palavra de Deus, e a melhor forma de ensiná-la é por meio de uma exposição metódica e constante, livro após livro. Infelizmente, digamos assim, a arte da exposição bíblica tem sido deixada de lado, mas nós ainda vemos, né, no nosso meio presbiteriano e em algumas outras igrejas reformadas também, essa intenção de estudar-se com a congregação a palavra de Deus de maneira sequenciada, de que as mensagens, de que os estudos doutrinários sejam feitos dessa maneira, sem você selecionar os textos e tirar aqueles que são de sua preferência, deixando outros mais difíceis de lado, por exemplo. Não, Calvino ele tinha essa disciplina como pastor, como pregador. Ele expunha o texto bíblico do livro do início até ao fim, sem pular, sem deixar nada de lado, de forma que todo o conteúdo das Escrituras Sagradas fosse entregue através de uma pregação para a edificação da congregação e para a glória de Deus. Ele viveu em Genebra e precisou, né, sair mais uma vez exilado, né, foi expulso de Genebra na realidade, e ficou 2 a 3 anos lá em Estrasburgo. E nesse local, nessa cidade, ele produziu bastante, alguns acontecimentos interessantes na vida dele. Ele escreve um comentário aos Romanos, que foi uma obra muito influente na sua época. Ele se casa com Idelette de Bure e ele faz 2 amizades muito importantes que seguiram para toda a vida dele, né, com 2 reformadores também que, enfim, digamos assim, não alcançaram tanta fama quanto ele, mas que são figuras importantíssimas na história da Reforma, que foram Martin Bucer e Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon, aquele mesmo que era amigo, que teve Lutero como mentor, né? Esse homem também teve aí bastante contato ao longo de sua vida com João Calvino. Sobre as doutrinas de Calvino, né? 3 anos depois da expulsão dele da cidade de Genebra, o conselho da cidade pede que ele retornasse, né? E ele, aconselhado por seu amigo Martin Bucer, ele atende o pedido e ele fez algumas exigências, né, para que ele retornasse à cidade, para que o seu retorno à cidade se consolidasse. E essas exigências são muito importantes no seu legado porque trazem à tona um conceito que hoje em dia as pessoas não entendem, que surgiu justamente através do pensamento calvinista, que é a separação entre Estado e Igreja. Era muito comum e era a norma na época, era aquilo que você entendia como normal, exatamente isso. Você ter ali a Igreja sob o controle do Estado, você ter o monarca, o rei, detentor de todo o poder,
ele influenciando nos assuntos espirituais da sociedade. A sociedade funcionava dessa maneira, as coisas eram pensadas dessa forma, e Calvino, a partir do pensamento dele, é que começou a haver aí essa separação. Através de Genebra aconteceu aquilo que hoje em boa parte do mundo se entende como, digamos assim, a regra, como as coisas devem ser, né? A influência dele muitas vezes é ignorada, mas, enfim, foi com ele que surgiu isso. Ele continua, depois de retornar a Genebra, né, a pregar, continua no seu ministério dos escritos, a ensinar, e ele vai fundar a academia junto à catedral da cidade, né, que viria a ser o que é conhecido hoje como a Universidade de Genebra. Muitos alunos foram formados ali através dessa iniciativa de Calvino, né, tanto para a formação, digamos assim, secular, com as profissões, como também a formação teológica para pastores e ministros do Evangelho. Calvino disse para os ministros de Genebra, né, nas suas últimas palavras para eles, sobre a sua doutrina: quanto à minha doutrina, ensinei fielmente, e Deus me deu a graça de escrever. Fiz isso do modo mais fiel possível e nunca corrompi uma só passagem das Escrituras, nem conscientemente as distorci. Quando fui tentado a requintes, resisti à tentação e sempre estudei a simplicidade. Nunca escrevi nada com ódio de alguém, mas sempre coloquei fielmente diante de mim o que julguei ser a glória de Deus. Calvino ele defendeu as doutrinas centrais do movimento da Reforma, da salvação como uma obra divina, que não pode ser comprada com dinheiro humano, que não pode ser alcançada com boas obras feitas pelos seres humanos, mas sim como uma obra exclusivamente feita da parte de Deus. E Calvino ele enfatiza na sua obra, né, a glória de Deus, ele enfatiza a ação e a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes era deixada de lado por alguns outros teólogos de sua época, mas ele teve uma ênfase muito grande na importância da pessoa do Espírito Santo, né? Ele tratou sobre diversos aspectos gerais da vida cristã e da devoção pessoal para com Deus e também da predestinação. E aqui nós deixamos a predestinação por último lugar de maneira proposital, porque infelizmente essa acaba sendo a contribuição mais enfatizada, só que foi uma das menos, digamos assim, abordadas por Calvino, de todas essas que tratamos aqui, né? Hoje em dia, ser calvinista acaba se tornando um jargão para alguém que acredita na predestinação. Não que isso seja errado, mas o chamado calvinismo está muito longe de ser apenas isso. Como nós vemos aqui, a doutrina defendida por Calvino, ela tem origem na palavra de Deus, né? e não em uma fantasia, não em uma filosofia inventada, e ela de maneira alguma se restringe à questão da predestinação. E aqui nós começamos a ver sobre o legado de Calvino. Calvino ele era um intérprete da Bíblia de excelência, e ele defendia que era necessário que o Espírito Santo dirigisse o coração daquele que está se empenhando por interpretar o texto da palavra de Deus, né? Por isso ele escreveu diversos comentários. Ele comentou 24 dos 27 livros do Novo Testamento, né? Só faltaram aí, entre aspas, 2 e 3 João e o Apocalipse. Ele comentou também 33 dos 39 livros do Antigo Testamento, né? E também pregou expositivamente na maior parte dos livros da Bíblia, né? Aí fica uma fonte também para os irmãos. A editora Fiel, ela tem um projeto chamado Biblioteca João Calvino, na qual os comentários do Novo Testamento, a maior parte deles, está disponível gratuitamente para os irmãos consultarem, enfim. Existe também a possibilidade de adquirir o livro físico, mas pela internet os irmãos têm acesso a esse conhecimento aí de maneira gratuita, disponibilizada pela editora Fiel, tá? E nós vemos aqui também sobre o legado, né, que muitas vezes prevalece aquela caricatura do crente frio que acredita na predestinação, né? Mas na realidade a gente vê que o legado de Calvino ele aponta na direção de uma vida cristã devota,
de uma vida cristã fervorosa, de uma vida cristã que é dirigida pelo Espírito Santo, não somente no dia de domingo, não somente no culto de semana, mas sim em todas as suas áreas, em todos os seus momentos, em tudo aquilo que se faz, que se pensa. Deve-se buscar a glória de Deus, né? E deve-se buscar fazer o que Paulo ensina lá na sua carta aos Efésios, encher-se do Espírito Santo. Se a gente pudesse resumir talvez o legado de Calvino através dos seus escritos, com certeza falaríamos algo nesse sentido, de buscar a glória de Deus intensamente através do encher do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, não apenas para uma vida separada, enclausurada dentro das igrejas, né? Calvino ele foi usado por Deus, né, no estabelecimento disso que já comentamos, né, a separação entre o Estado e a Igreja, essa mudança de paradigma político, né, ele foi usado por Deus na formação de líderes e pastores, de ministros do Evangelho, de praticamente toda a Europa. Como mencionamos, pessoas vinham de todos os cantos para estudar com Calvino lá em Genebra, no seminário que ele teve a oportunidade de fundar. Além disso, Calvino ele foi usado por Deus para enviar missionários a muitos lugares do mundo. Essa é uma acusação comum feita ao calvinismo também, de que ele é contrário a missões. E isso só revela um desconhecimento da história, porque até mesmo para o Brasil, os huguenotes que foram martirizados por Villegagnon lá na Baía de Guanabara, essa história infelizmente muito esquecida, mas que revela exatamente o caráter missionário do pensamento calvinista. Eles foram enviados para pregar o Evangelho. O fato do sujeito se identificar com o calvinismo não quer dizer de maneira alguma que ele acha que o Evangelho não deve ser pregado. É inclusive o contrário disso, exatamente o oposto, né? E até hoje, por fim, ele é considerado um dos maiores expositores, um dos maiores intérpretes da Bíblia, até mesmo por aqueles que muitas vezes são considerados seus opositores, como é o caso famoso aí do Jacó Armínio, né, chamado aí de pai do pensamento arminiano. Na realidade, Armínio ele era talvez mais calvinista no sentido estrito da palavra do que muitos que são conhecidos como calvinistas hoje em dia. Mas, enfim, esse é um assunto para um outro vídeo. E a gente finaliza aqui o legado de Calvino trazendo alguns exemplos, né, da influência do reformador de Genebra na sociedade. Ele deu início ao conceito de educação pública sem a cobrança de mensalidades, né, com a sua academia, que viria a ser a Universidade de Genebra. Esse modelo de ensino que se tornou mais acessível para mais pessoas começa justamente através dele. Talvez pela sua característica de exilado, né, de refugiado, ele cria um chamado Fundo Francês para amparo aos pobres, às viúvas, aqueles que estão necessitados, enfim, que estão sendo perseguidos pelas monarquias católicas, né? Novamente aqui o princípio da separação entre igreja e Estado, mais um legado importante de Calvino. A restrição do poder absoluto do Estado através do Senado, né, através de um colegiado de pessoas eleitas que fariam essa regulação aí do poder absoluto do executivo, né, do Estado. Também a ideia de descentralizar o poder, né, 2 séculos antes de Montesquieu falar em república, Calvino já estava lançando as bases desse tipo de pensamento para que houvesse aí menos poder concentrado na mão de um pequeno grupo de pessoas, mas sim um poder descentralizado por pessoas eleitas pelo povo para governar. A questão da vocação, né, para além do ministério, né, para além da teologia. Calvino entende que a vocação é algo que vai muito além de apenas ser chamado, apenas entre aspas, né, apenas ser chamado para pregar o Evangelho, para viver como um teólogo, mas ele mostra que é possível, através da vocação artística, como Bach, Rembrandt, através da vocação para a poesia, como Milton, até mesmo na vocação de estudos de economia e política, como de Adam Smith, você pode exercer as suas atividades para a glória de Deus.
Deus ele é glorificado através das atividades do dia a dia, do cotidiano das pessoas simples do povo. Calvino defendia esse princípio. Também o legado do livre mercado, da livre agência, de você ter aí a iniciativa de fazer os seus negócios e de fazê-los da melhor forma possível, né? Sem qualquer fraude ou engano. Essa expressão é muito conhecida, tirada de uma oração que Calvino propunha para que os trabalhadores fizessem antes de iniciar as suas atividades, né? E também a livre imprensa, ou seja, a liberdade de informações, para que o conhecimento, para que as informações fossem disseminadas. Ele investiu muito tempo, muito esforço em criar uma rede de distribuição de livros, de literatura aí periódica, enfim. Ele teve uma grande influência nisso, da mesma forma que Lutero, né? Talvez de forma alguma nós pudéssemos falar em coincidência, né? Mas a imprensa, no caso aí, a de Gutenberg, começou a surgir exatamente nessa mesma época, né? E foi utilizada para a glória de Deus pelos reformadores, principalmente aí a Calvino, que nós destacamos nesse momento, mas também por Lutero e por outros que vieram também antes e depois deles. E finalizamos falando sobre a música, né? Sobre a questão do canto congregacional. Calvino ele foi muito importante nessa transição de modelos. O modelo antigo era o canto gregoriano, feito por aqueles cantores separados especificamente, treinados nisso, em uma linguagem que o povo não conhecia. E mais esse paradigma é rompido com Calvino, e é um legado que fica até hoje. A adoração pública envolve a música cantada por toda a congregação, e envolve a música cantada em uma linguagem que é facilmente conhecida, entendida e compreendida por todos. Então, meus irmãos, é isso. O assunto aqui, como os irmãos sabem, é extremamente vasto. Temos aqui pouco tempo para trazer ensinamentos de uma pessoa que foi tão influente assim na sua época, mas eu espero que através desse vídeo os irmãos tenham conseguido talvez aprender um pouco mais sobre a vida desse homem tão importante na nossa história, entender a sua influência e também, acima de tudo, né, ser inspirados por Deus a viver para a glória dele, a se encher do Espírito Santo, como pregava esse grande intérprete e expositor das Escrituras que pudemos estudar no dia de hoje. Que ele assim nos ajude, nos abençoe, né, para que através do seu Espírito Santo nós possamos dar glórias a Deus e a Jesus Cristo através das nossas vidas, onde quer que estejamos, o que quer que seja que nós façamos. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.